Olá, você acompanha agora mais um NBR Entrevista. A ANA, Agência Nacional de Águas, abriu seleção para projetos de conservação de água e solo que englobem boas práticas ambientais para melhorar a qualidade e a quantidade da água. As propostas podem ser enviadas até 15 de julho. Sobre esse assunto, eu converso com Devanir dos Santos, gerente de uso sustentável de água e solo da ANA. Obrigada pela sua presença. Qual o objetivo desse edital? Bom, o objetivo do edital é nós selecionarmos projetos sobre duas chamadas. Aqueles projetos naquelas regiões onde você já tem pagamento por serviços ambientais. Né? Como já existe o pagamento, a ideia é nós aportarmos algum recurso para incentivarmos as ações de conservação, visando o aumento da oferta de água e a melhoria da qualidade dessa água nessas bacias. A segunda chamada é voltada para aquelas bacias, né, onde a gestão de recursos hídricos da ANA já está mais avançada, onde nós já temos os comitês, onde nós já temos o início da cobrança pelo uso da água. Nessas bacias nós estamos querendo incentivar o uso dessas boas práticas, né, apoiar projetos de conservação, reduzindo aí o processo erosivo, aumentando a infiltração de água, e com isso chamar essas bacias a participar conosco nos programas de pagamento por serviços ambientais. As prioridades são as áreas mais degradadas? Em tese, sim. Nós queremos atacar essas áreas mais degradadas, mas nós temos uma visão seguinte: você tem que trabalhar naquelas bacias onde você tem uma demanda grande pela água. Né? Você tem usos já concentrados, onde muitas vezes o equilíbrio entre a oferta e a demanda não é muito fácil. Então nós buscamos trabalhar essas bacias. Normalmente os mananciais de abastecimento das cidades são os mais frágeis, principalmente quando associado a esses mananciais nós temos algum trabalho de irrigação, né? Nós temos grandes projetos de irrigação. Então, onde você concentra o abastecimento humano, irrigação e a energia, você normalmente tem um potencial de conflito maior, e aí você tem que fazer uma gestão, que pode se dar de duas formas: fazendo a gestão da oferta, ou seja, trabalhando o solo para que filtre mais água e você tenha maior disponibilidade, e na outra ponta trabalhando com a gestão da demanda, né, fazendo uso racional dessa água, tentando reduzir os desperdícios e perdas nos diversos usos. O senhor falou aí do sistema de pagamento por serviços ambientais. Isso daí já está em andamento? Já existem muitas áreas com esse sistema? Bom, pagamento por serviços ambientais, quando nós tivemos a nossa lei, a 9433, nós tínhamos instrumentos importantes, como a outorga, como a cobrança, como o enquadramento. Né? E naquela época o mundo não discutia tão fortemente a questão do pagamento por serviços ambientais. E nesses últimos anos, há uma discussão muito forte nessa linha, né? Isso hoje tranquilamente pode se transformar aí também num instrumento da nossa legislação, né? Uma vez que ele cria condições financeiras para a execução de projetos. Então, a ANA, quando começou a implementar a cobrança pelo uso da água, ela começou a pensar: bom, por que eu devo pagar pelo uso da água? Ora, eu devo pagar porque, ao usar uma parcela dessa água, né, eu retiro uma quantidade de água que o restante da bacia agora não tem mais essa água. Né? Então, eu causo um prejuízo social. Como essa água é usada numa atividade econômica e traz uma renda, né, é justo que eu devolva parte dessa renda, não para o governo, mas para o comitê de bacia, que funciona como um condomínio, para ele fazer obras de melhoria e, com isso, reduzir aquele prejuízo que eu causei. Ora, se é verdade que quando eu uso eu tenho que pagar, nós começamos a imaginar: bom, e se todos os produtores agora começarem a conservar as suas áreas, trabalhar adequadamente as suas áreas e aumentar a oferta de água e água de melhor qualidade? Né? Logicamente, pelo mesmo conceito do usuário pagador, pelo mesmo princípio do usuário pagador, ele deveria receber por essa ação. Isso daí está dentro do programa Produtor de Água. Exatamente nessa linha nós criamos o programa Produtor de Água, né, que tira um pouco aquela visão de que o agricultor é o único responsável por todas as mazelas, né, todos os problemas ambientais. Eu não quero aqui dizer que o produtor é o santo, mas também não é ele que arrebenta com tudo. Nós temos que ter uma ideia de que, se ele, por um lado, ao desenvolver sua atividade, ele traz alguns prejuízos, ele pode também, né, fazendo uma agricultura sustentável, fazendo uma pecuária sustentável, ele pode ser a salvação
para a nossa questão ambiental, principalmente do ponto de vista de água. Esse sistema de pagamento por serviços ambientais, ele funciona nas áreas de proteção, em propriedades que têm áreas de proteção permanente? Na verdade, o pagamento por serviços ambientais, o Programa Produtor de Água, ele funciona assim como uma ferramenta para a implementação de diversas ações conservacionistas, né? Ações, por exemplo, quando eu faço uma agricultura sem conservação do solo, e sem o meu solo fica exposto, qualquer chuva que cai nessa área, eu tenho uma erosão muito grande, e essa erosão, além de perda de água, ela provoca uma deteriorização da qualidade da água. Eu tenho uma água de pior qualidade, né? Quando eu planto, faço conservação do solo, mantenho cobertura vegetal sobre esse solo, mantenho as minhas áreas de reserva legal adequadamente vegetadas, mantenho as áreas de APP, eu reduzo esses problemas, eu aumento a captação, maior parcela da água de chuva agora vai se infiltrar, vai alimentar o lençol freático, tá? E com isso eu tenho uma vazão maior e água de melhor qualidade no período da seca, né, que é o grande problema nosso de abastecimento. Então seria uma saída, uma alternativa para essa discussão, por exemplo, do Código Florestal, de se manter a distância da plantação, né, em relação ao rio e, ao mesmo tempo, o produtor não sair prejudicado? Sem dúvida, né? Nós temos que ter uma ideia de que realmente as áreas de APP elas são fundamentais, né? Na nota técnica que a Agência Nacional de Águas fez sobre o Código Florestal, nós apontamos uma questão muito clara. Reduzir de 30 metros é um risco muito grande à qualidade dos recursos hídricos e ao volume de água que nós necessitamos dentro das nossas bacias. Então é preciso que se mantenha isso. E até ampliar. Nós temos, por exemplo, uma discussão muito forte de proteção das nascentes, né, mas nós nunca falamos na proteção das zonas de recarga, né? Uma água, para ser nascente, para ela chegar num ponto e emergir naquele ponto como nascente, ela precisa ter infiltrado em algum ponto. E esse ponto certamente está muito mais alto do que aquele local da nascente. E ali sim onde ela se infiltrou, que são as chamadas zonas de recarga. Agora, se isso é verdade, por um lado, pelo lado ambiental, nós temos que ver também que do lado da propriedade agrícola, quando nós trabalhamos com pequenos proprietários, nós temos, às vezes, o produtor tem área de 12, 15, 20 hectares, e se nós tirarmos 40%, 50% dessa área, ele não consegue mais produzir nem para subsistência. Então, nós temos um dilema, né? É uma área que precisa para a área ambiental, mas que ela está na mão de um particular que a comprou para poder desenvolver uma atividade econômica. Qual que é o caminho? Sim. Agora, dentro desse edital, os projetos de recuperação de matas ciliares estão englobados, né? Sim, estão englobados a recuperação das matas ciliares, a recuperação da reserva legal, né? Toda a parte de APP, nós estamos aí trabalhando, sempre o incentivo nosso vai nessa linha. E educação ambiental também? Educação ambiental também. E na questão do código, ainda completando a ideia, o que acontece? Então, a única solução que nós temos para uma área que tem dois interesses, ambiental e econômico, é nós aproximarmos essas duas pontas. Ora, como o benefício gerado por aquela área de APP, ela extrapola a propriedade, né, e quem se beneficia daquilo é a sociedade como um todo, nós precisamos criar um mecanismo de que a sociedade aloque recursos para remunerar o produtor daquele prejuízo que ele tem ao manter essas áreas. E ele, ao receber esse benefício, que é exatamente o pagamento de serviços ambientais, ele vai se comprometer a dar manutenção nessas áreas. Então, nós temos um ganho para o meio ambiente e temos um ganho para a propriedade agrícola, que agora também tem uma estabilidade econômica. Quantos projetos vão ser selecionados nesse edital? Nesse edital, nós estamos pensando, o nosso compromisso é de, no mínimo, 12 projetos. Tá? São 6 milhões em 2 anos, sendo 3 milhões esse ano e 3 milhões o ano que vem. Mas existe a possibilidade de nós termos um número maior do que 12. Por quê? Podemos ter projetos, né, porque o valor está limitado a 500 mil, mas nós podemos ter projetos com menos de 500 mil para cada projeto. Para cada projeto. Mas, além disso, nós podemos ter algum aporte orçamentário, né, algum recurso, até o final do ano, e havendo essa possibilidade, nós vamos ampliar o número. Talvez a gente atenda a mais de 12 projetos. E esses recursos são da própria agência? São recursos do orçamento da própria Agência Nacional de Águas. Quem pode apresentar a proposta? Bom, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com as prefeituras, né, os estados e o Distrito Federal.
tanto a administração direta, os órgãos vinculados, as entidades também vinculadas poderiam participar. São os parceiros iniciais. Iniciativa privada e organizações não governamentais não estão dentro desse edital? Nesse momento, não isoladamente, mas elas podem participar, né, apoiando os municípios na elaboração dos projetos, fazendo parceria com os municípios. Eles podem formar consórcios. Exatamente. Não só consórcios, mas elas podem ser intervenientes, podem ser atores dentro do projeto. Porque apesar de eu estar negociando com uma prefeitura, ela pode ter outros parceiros, e até é importante no nosso edital de qualificação, a gente leva muito em consideração a existência de outros parceiros. Né? Porque a questão da educação ambiental é fundamental, a questão da assistência técnica nesses projetos é fundamental. Então serão selecionados aqueles projetos que demonstrarem uma maior capacidade nesses segmentos. E esses projetos são para ser executados a partir de quando? Nós, no início desse ano, possivelmente a partir de setembro desse ano, começaria a execução. Nós estamos prevendo um prazo de 2 anos para a execução completa desses projetos. Né? E a ideia é o quê? Se nós tivermos um número grande, como a gente espera, um número grande de projetos, nós vamos ter também dentro da Agência Nacional de Águas um grande banco de projetos hierarquizados, né, que nós podemos depois nos programar orçamentariamente para, em outras oportunidades, executá-los. Como também não descartamos a possibilidade de, no futuro, nós abrirmos editais como esse, para que as ONGs ou outras entidades também possam participar isoladamente. Quais vão ser os critérios? Quem vai selecionar e quais vão ser os critérios para a seleção? Bom, nós temos uma comissão formada, né, como prevê o sistema hoje de convênios e contratos, que é o SICONV, eu tenho uma dificuldade de falar esse nome. Lá você tem uma previsão, foi tudo seguiu o que está estabelecido ali. E, na verdade, os critérios são simples. Nós temos 3 grupos de critério. Para aqueles projetos que não pagam serviços ambientais, apenas 2, que a qualificação da entidade proponente, né, e o arranjo que ela fez, os parceiros que ela tem, a demonstração de capacidade que ela tem de executar aquele projeto, e o projeto em si. Né? Se ele envolve um maior número de ações, para nós, quanto mais atividades ele desenvolve dentro do município, para nós é mais interessante. Né? Tem regiões prioritárias? Nós temos, para aqueles projetos que não têm pagamento por serviços ambientais, nós temos aquelas bacias hidrográficas onde a gestão está mais avançada, né, que é o Paraíba do Sul, o PCJ, que é o Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o Paranaíba, o São Francisco, o Piranhas Açul, tá certo? Que são os projetos que nós estamos, e o Doce, que são os projetos que nós estamos, são as bacias que nós estamos focando nesse primeiro momento. E eu estava dizendo, para aqueles que têm pagamento de serviços ambientais, além desses 2 critérios, nós temos um terceiro critério, que é o arranjo para pagamento. Né? Se você já tem uma lei municipal ou estadual, se você já tem uma organização, se você já paga ou não por serviços ambientais, isso tudo você tem uma pontuação, né, que vai nos ajudar aí a identificar aqueles projetos que estão mais dentro da linha do edital. As inscrições dos projetos vão até 15 de julho. 15 de julho. E os resultados saem até setembro? Nós pretendemos que eles saiam até agosto, para estarmos com eles contratados até setembro. E como é que as pessoas podem se inscrever? Através do site? Lá no site, quer dizer, nós temos o edital... Não, as entidades e as prefeituras. Lá no site nós temos o edital completo e no edital nós temos o endereço para onde deve ser encaminhado os projetos, né, dentro, evidentemente, desse prazo. Nós temos um sistema de protocolo lá na ANA, vamos protocolar até essa data e, a partir daí, trabalharmos na seleção desses projetos. Bom, são projetos de execução em até 2 anos, então a ANA já espera um impacto significativo nessas bacias onde os projetos forem executados. Sem dúvida. Tanto os resultados do projeto instalado em si, como da capacitação, da formação de pessoal, né, e do despertar da sociedade da bacia para a importância desse projeto. Nós vamos ter ali um local de demonstração. Né? As pessoas que passarem ali vão ver algo diferenciado e vão entender que se todos adotarem uma postura como aquela, nós vamos ter uma melhoria ambiental muito boa, muito grande, nós vamos ter uma ampliação da oferta de água e uma melhoria da qualidade de água, que é o principal objetivo aí da Agência Nacional de Água, ao promover a gestão dos recursos hídricos.